Fala, galera da pesada! Achou que a gente tinha esgotado o baú? Achou errado? O nosso último vídeo foi uma verdadeira explosão de nostalgia e vocês pediram mais. Então, como a sua memória é o nosso playground, estamos de volta com a parte 2 da nossa expedição arqueológica. Se na primeira viagem nos resgatamos gigantes adormecidos, hoje vamos cavar ainda mais fundo. Vamos falar daqueles desenhos que vivem naquela região nebulosa da sua mente que você sabe que assistiu, que você lembra da sensação, mas mal consegue lembrar o nome. Então ajusta seu boné para trás, coloque a sua melhor camisa xadrez e prepare-se, porque a segunda onda de nostalgia vai te atingir em cheio. 10. Cops. Vamos abrir a lista com a lei, e não era qualquer lei, era a lei do futuro. É hora de combater o crime! Cops era a resposta da Hasbro para o sucesso de séries policiais, mas com um toque de ficção científica que era a cara dos anos 80. Exibido no Brasil pela Globo, o desenho se passava no ano de 2020. Sim, o futuro era logo ali, na cidade de Empire City. O agente especial Baldwin P. Vaz, codinome Projétil, reunia uma equipe de policiais de elite, cada um com uma especialidade e um gadget cibernético, para lutar contra o império do crime do gangster Big Boss e sua gangue de capangas bizarros. Era uma fórmula clássica, mas o que fazia Cops brilhar era o design dos personagens e a premissa de policiais do futuro. A ação era incessante e os bonecos eram sensacionais. Mesmo com tudo isso, ele competia diretamente com gigantes como Comandos em Ação e acabou, para muitos, virando apenas uma vaga lembrança de sirenes e lasers. 9. Zona Espiral. Agora, um desenho que era genuinamente assustador. Zona Espiral tinha uma das premissas mais sombrias e originais da época. Exibido na Globo, a história começava quando um cientista militar renegado, o Dr. James Bent, usava geradores para criar zonas de névoa que transformavam qualquer um dentro delas em uma espécie de zumbi de vontade controlada, com olhos vermelhos e marcas na pele. Essas zonas espirais estavam se expandindo e dominando o planeta. A única esperança era uma pequena equipe de soldados de elite, os Zone Riders, que usavam armaduras especiais para poder entrar nas zonas e destruir os geradores. A atmosfera era pesada, quase de terror. A sensação de um apocalipse iminente era constante. Talvez por ser tão denso e até um pouco perturbador para as crianças, Zona Espiral não alcançou a popularidade de outras séries de ação e hoje vive no canto mais obscuro das nossas memórias. Widget, o protetor do mundo. Nem só de porrada vivia a criança dos anos 90, e para provar isso, temos o Widget. Esse pequeno alienígena púrpura com poderes de transformação era a coisa mais fofa e ecologicamente correta da TV. Passando no SBT, o desenho seguia as aventuras de Widget, um ser de outro planeta que vinha para a Terra para aprender sobre os humanos, mas acaba se tornando um protetor do meio ambiente. Ao lado de seus amigos humanos Brian e Kevin e do seu ajudante Mega Cérebro, uma cabeça flutuante e falante, Widget combatia caçadores, poluidores e todo tipo de ameaça à natureza. A grande sacada era seu poder de se transformar em literalmente qualquer coisa, o que gerava soluções criativas e muitas cenas de comédia. Era um desenho com uma mensagem positiva, mas sem ser chato. Em uma era dominada por heróis de ação, o pequeno Widget e sua causa nobre acabaram sendo ofuscados, mas quem lembra, lembra com um carinho especial. O Tiki. Prepare-se para o super-herói mais bizarro, poderoso e sem noção de todos os tempos. O Tiki era uma sátira genial ao universo dos quadrinhos, muito antes disso virar moda. Exibido na Fox Kids e depois na Globo, o desenho acompanhava o herói azulzão, super forte, quase invulnerável e completamente maluco, The Tick. Ele protegia a cidade The City, ao lado de seu parceiro, Arthur, um contador que usava uma fantasia de mariposa. O humor era o ponto alto, era inteligente, nonsense e cheio de paródias de heróis famosos como Superman e Batman. Os vilões eram ainda mais ridículos, como o Homem-Cadeira ou a Dama-Pão. O grito de guerra, colher! Spoon, se tornou um mini ícone. Por ser tão diferente e ter um humor talvez avançado demais para o público infantil da época, o Tiki virou um clássico cult, amado por uma minoria barulhenta, mas esquecido pela grande massa que não entendeu a genialidade por trás daquele queixo gigante. Conan, o Aventureiro. Por Chrome! Sim, o Conan que você conhece dos filmes do Schwarzenegger teve uma versão animada e era fantástica. Conan, o Aventureiro, que passou na Record, adaptava o universo da fantasia, espada e feitiçaria para o público infantil. Na trama, a família de Conan é transformada em pedra pelo maligno feiticeiro Wrath Amon.
Conan então parte em uma jornada para reverter a maldição, empunhando uma espada feita de metal estelar, a única coisa capaz de ferir os homens-serpentes, seguidores do deus Set. Ele reunia uma equipe de aliados como a ágil Jasmine, o poderoso Zula e a Fênix Needle, que vivia em seu escudo. O desenho era uma aventura épica, com magia, monstros e um senso de jornada constante. Apesar de fazer um bom sucesso, ele competia com o fenômeno He-Man, que tinha uma proposta similar. Com o tempo, a versão animada do Cimério acabou ficando na sombra de sua contraparte dos cinemas e dos quadrinhos. Inumanoides. Se você achou Zona Espiral sombrio, você não está preparado para Inumanoides. Este desenho era puro terror Lovecraftian para crianças. Exibido na Globo, a história era sobre 3 monstros gigantes e demoníacos, os Inumanoides, que estavam aprisionados no núcleo da Terra. Quando eles escapam, a única defesa da humanidade é a equipe de cientistas e exploradores Earth Corps, que usavam trajes tecnológicos para lutar contra esses monstros. O design dos monstros era o material de pesadelos. Mettler, o líder, Tendril, uma criatura planta grotesca, e Decompose, um monstro esquelético que transformava humanos em mortos-vivos com um toque. Era violento, sombrio e surpreendentemente gráfico para a época. A série teve pouquíssimos episódios e provavelmente foi cancelada por ser intensa demais. Não é um desenho esquecido, é um desenho traumatizante que sua mente provavelmente bloqueou para te proteger. Denver, o dinossauro. Se você foi criança no final dos anos 80 e início dos anos 90, essa música tema está gravada na sua alma. Denver, o dinossauro, era a definição de desenho alto astral. Exibido no show da Xuxa na Globo, contava a história de um grupo de adolescentes da Califórnia que encontram o último dinossauro vivo, preservado em um ovo gigante. Eles o batizam de Denver e o adotam, tentando escondê-lo de um empresário ganancioso que quer explorá-lo. Denver não era um dinossauro qualquer. Ele era super inteligente, amava usar óculos de sol, andar de skate e tocar guitarra elétrica. O desenho era uma celebração da amizade, com uma pegada de rock dos anos 80 e uma vibe totalmente good vibes. Era simples, divertido e cativante. Por que foi esquecido? Provavelmente porque sua premissa era muito datada, muito presa à estética da sua época. Mas para quem viveu aquele tempo, a imagem de um Corythosaurus de óculos rosa andando de skate é simplesmente inesquecível. Esquadrão Tubarão. Depois do sucesso das Tartarugas Ninja, todo estúdio queria sua própria equipe de animais mutantes adolescentes. E foi aí que surgiu o Esquadrão Tubarão. E eles eram sensacionais. Jawsome. A história seguia 4 irmãos que foram transformados em híbridos de humanos com tubarões por um cientista maluco. Eles então passavam a lutar contra o crime e outros mutantes bizarros. Cada irmão era um tipo diferente de tubarão. Hipsker, tubarão branco. Jeb, tubarão martelo. Strix, tubarão tigre. E Big Slemo, tubarão baleia. O desenho, que passou na Globo, era pura atitude dos anos 90. Gírias, rock and roll, músculos exagerados e muita ação. Eles andavam de moto, comiam hambúrgueres e quebravam tudo. Era impossível não gostar. Mesmo sendo um clone conceitual das tartarugas, Street Sharks tinha carisma de sobra, mas acabou sendo mais um produto de sua época que foi engolido pela onda de heróis radicais e hoje é uma lembrança divertida e um pouco tosca. Os 6 Biônicos. Família de super-heróis? Temos, e uma das melhores. Os 6 Biônicos era uma mistura de anime com animação americana que trazia a história da família Bennett. Após um acidente, o pai, Jack, um piloto de testes, permite que ele e sua família recebam implantes biônicos para sobreviver. Ele se torna uma equipe de super-heróis que luta contra o vilão Dr. Scarab e seus capangas. Cada membro da família tinha um poder diferente, baseado nas suas habilidades e personalidades. Tinha super força, super velocidade, poderes sônicos e por aí vai. O que fazia o desenho ser especial era a dinâmica familiar, com os problemas típicos de pais e filhos misturados com batalhas épicas. Passou no SBT e na Record, e tinha uma das aberturas mais empolgantes da época. Apesar de ser extremamente bem feito e divertido, ele nunca atingiu o status de ícone como outras equipes de heróis, talvez por ser um pouco complexo demais, e acabou se tornando uma joia escondida dos anos 80. O Xerife do Espaço. E no topo da nossa segunda lista, uma obra-prima do anime de faroeste espacial que o Brasil conheceu como O Xerife do Espaço. Originalmente um anime japonês, ele foi adaptado para o público americano e chegou com tudo no SBT.
A história se passava na fronteira do Novo Oeste, onde colonos humanos eram atacados por seres de outra dimensão, os Outriders. Para defender a galáxia, entra em cena a unidade Star Sheriffs, composta pelo espadachim inglês Saber Rider, o piloto de corridas e as das armas Fireball e o caçador de Bontim Colt. O grande trunfo, o que fazia a gente pular do sofá, era a nave deles, a Ramrod, que podia se transformar em um robô gigante para as batalhas finais. Era a fusão perfeita de faroeste, mecha, robôs gigantes e space opera. A série era longa, com uma trama envolvente e personagens carismáticos. Aô, potência! É um crime que uma animação tão completa e épica tenha caído no esquecimento, ofuscada por outros animes que chegariam com mais força anos depois. E aí, sobreviveu a essa segunda dose de nostalgia pura? Conseguimos destravar mais alguma memória perdida aí no seu HD? É impressionante a quantidade de mundos e heróis que passaram pelas nossas telas de tubo. A missão da Pesada TV continua. Se ainda existe algum desenho esquecido que a gente não mencionou, essa é a sua hora. Deixa nos comentários qual pérola precisa ser resgatada na parte 3. Quem sabe a gente não atende. Não se esqueça de esmagar o like, se inscrever para mais arqueologia pop e ativar o sininho para não ser pego de surpresa pela próxima viagem no tempo. Até a próxima, pessoal!